Bom dia, igreja. Bom dia. Agora sim, feliz sábado. É tão bom estarmos na casa do Senhor. É tão bom quando nós meditamos na música que a Amanda cantou, né? Que se nós nos entregarmos nas mãos do nosso Salvador, se nós confiarmos, o mais Ele vai fazer, né? E eu tenho certeza disso. Eu fui convidada pela Marta para dividir hoje com vocês a palavra dessa manhã. E eu queria dizer para vocês que para mim é uma honra, é uma alegria, porque tão falha, tão pecadora, e mesmo assim Deus ainda quer usar como instrumento. Irmãos, o inimigo, ele fica tão furioso quando nós somos chamados para a missão, e eu senti na pele, toda vez que eu sou convidada para pregar, para falar sobre Deus, eu sinto muito na pele a batalha espiritual do inimigo tentando me derrubar, tentando me destruir, para que eu não consiga chegar ao foco final. E essa semana não foi diferente. Mas eu queria dizer para vocês, irmãs, como é importante você ter uma amiga, você ter uma irmã que ora por você, que ora com você, que cuida de você em oração. Eu tenho certeza que muitas pessoas oram aqui por mim, mas nessa semana e em todas eu tenho uma amiga muito especial, que é a Maria. A Maria, ela é da Vila Formosa, nós fizemos uma amizade muito bonita lá, e a Maria, ela está aqui para me prestigiar. Obrigada, amiga. A sua oração foi atendida, e o Senhor me tirou lá das cinzas e me trouxe aqui hoje. Como é importante, irmãos, orem por suas amigas, participem da vida das amigas, saibam o que acontece e ajude-as a levantar, a ser resgatada lá das cinzas. Bom, falamos sobre missão, sábado da mulher. Então, os homens podem ir embora? De forma alguma, porque a missão, ela é para todos, ou seja, todos que aqui estão são responsáveis pela missão. Na oração da Marta, ela disse que para a mulher é muito difícil fazer a missão. Porque a mulher, ela tem que ser esposa, ela tem que ser mãe, ela tem que ser dona de casa, ela tem que ser amiga, né? Os homens, eles são mais difíceis de abrir o coração. As mulheres geralmente fazem melhor isso. E aí ela tem que ser amiga, e ela tem que trabalhar fora, e ela também tem que fazer a missão. Então, para os homens é importante o quê? Saberem que eles precisam auxiliar mais essas mulheres em casa, nas atividades diárias, no cuidado com os filhos, né? Para que essas mulheres também tenham mais tempo para se dedicar à missão que Deus colocou nas suas mãos. Então, antes de nós começarmos o nosso culto, eu queria abaixar a nossa fronte e orar mais uma vez, pedindo o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Pai de amor e de bondade, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, e neste momento, ó Deus, eu quero te pedir que ao abrir a Tua palavra, o Teu Espírito Santo desça, que Ele abra a nossa mente, que os nossos corações estejam dispostos a Te ouvir, a compreender e a Te obedecer. A mim, Senhor, me entrego em Tuas mãos, que o Senhor me use como instrumento Seu, que tudo que sair da minha boca seja guiado por Ti, e que o meu eu morra neste momento, para que o Senhor seja exaltado, glorificado e exaltado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá, missão e adoração. Agora é a sua vez, chegou a sua hora, né? O tema desse ano das mulheres é plenitude na missão e adoração. Nós vamos falar, para entrarmos nesse assunto de missão, nós vamos falar um pouco sobre o profeta Elias. É um profeta muito conhecido da Bíblia. Quem nunca ouviu uma história sobre Elias? Acredito que todos conheçam, né? E a história dele registra milagres, tem importantes episódios de vitória sobre paganismo, idolatria, desobediência do povo de Israel, né, aos princípios do Deus eterno. E mesmo ele sendo um homem simples, humilde, pobre, Deus o escolheu para levar uma mensagem adiante. Por que escolheu Elias? Porque Elias, ele cultivava uma vida de fé,
e uma vida de oração. E é isso o que sustentava o seu ministério. Essa era a missão de Elias, né? E quando a gente fala de missão, não tem como falar de missão sem falar em adoração. Porque o que significa adoração? Adoração, ela é a submissão completa a Deus. É quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nos colocamos na mão dele, né? E a partir daí nós temos um crescimento espiritual. Nós vamos cada dia galgando, né? E subindo a escada da fé, vamos crescendo espiritualmente e até que Cristo se torne o primeiro nas nossas vidas. Se ele não for o primeiro, se ele não for o motivo da nossa adoração, se ele não for o motivo da nossa vida, nós não vamos conseguir fazer a missão que ele colocou em nossas mãos. Quando nós dizemos que adoramos a Deus, nós fazemos isso por quê? Por que eu adoro ao meu Deus? É algo que a gente deve se perguntar. A gente adora a Deus pelo que ele faz por nós? Ou nós adoramos a Deus pelo que ele é na nossa vida? Porque ele é tudo para nós, porque ele é nosso criador, porque ele é nosso mantenedor, é aquele que sustenta o nosso corpo, sustenta a nossa mente, é aquele que controla as nossas emoções desde que nos coloquemos nas mãos dele, né? E as vontades do Senhor, elas são respostas na nossa vida. Quando nós nos colocamos nas mãos dele, a vontade dele vem como resposta. Eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês no livro de 1 Reis. Nós vamos falar muito sobre... Vamos usar bastante o livro de 1 Reis, que é onde está registrada a história do nosso profeta Elias. Elias, ele era muito confiante no propósito de Deus, de preparar diante dele o caminho e dar-lhe abundante sucesso. A palavra de fé e poder estava em seus lábios e toda a sua vida estava devotada à obra da reforma. A sua voz era de quem clamava no deserto, para repreender aquele povo pelo que eles estavam fazendo, pelas escolhas terríveis que eles estavam fazendo para a vida deles. E ele fazia o que? Ele repreendia sobre o pecado que nos afasta do nosso Deus, o pecado que nos joga no chão, que nos destrói, e mesmo sabendo disso, muitas vezes nós escolhemos o pecado. E ao mesmo tempo que ele falava sobre o pecado, ele exortava sobre o pecado, ele trazia uma mensagem que era como um bálsamo de Gileade para aquele povo, para aqueles israelitas que estavam com o coração tão duro, tão quebrantado. E ele curava a alma enferma que desejasse ser curada. Alguém sabe aqui o significado do nome Elias? Alguém sabe? Eu gosto que vocês participem comigo. Então, eu vou ensinar para vocês que no próximo culto, se alguém perguntar, vocês já sabem. Senhor é meu Deus. Elias significa Senhor é meu Deus. Elias, ele se apropriava das virtudes do céu. E ele vivia de uma forma coerente com essas verdades. Ele tinha certeza de quem era o Senhor Deus na sua vida. Ele tinha certeza de quem era esse Deus que ele tanto amava, que ele tanto adorava e que ele batalhava para que o caráter dele fosse mantido sem mancha, sem máculas. Hoje nós vamos trabalhar 3 pontos da história de Elias em relação ao povo de Israel. Eu queria convidar vocês para ler, então, 1 Reis 17. Então, vamos lá. 1 Reis 17, 1. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho,
nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aquele momento, o povo de Israel, ele vivia no momento de apostasia. Quando Acabe, ele escolheu casar-se com Jezabel, Jezabel significa seguidora de Baal, tá? Então, Acabe, né, um homem que era de Deus, que era de Israel, resolve confrontar aquilo que Deus havia orientado em relação a relacionamento, a casamento, e aí ele resolve se juntar com Jezabel. Muitas vezes em nossas vidas, nós achamos que nós conseguimos, que mesmo sabendo que aquela pessoa com a qual nós vamos nos relacionar, seja casamento, amigo, seja quem for, muitas vezes nós sabemos que aquela pessoa, ela não tem uma índole boa e ela pode nos levar para o caminho do mal. Mas mesmo assim nós escolhemos que nós queremos manter aquela amizade, nós queremos manter aquele relacionamento, e isso aconteceu com quem? Com Acabe. Ele casou-se com Jezabel. E aí Jezabel, aquela mulher forte, de personalidade forte, ela exercia uma influência sobre Acabe, de uma forma que Acabe começou a deixar aquilo que ele acreditava de lado sobre o Deus de Israel e passou ao quê? A servir ao Deus Baal, assim como Jezabel fazia. E aquele povo, ele estava diante de um engano tão grande, tão profundo, que eles achavam que Baal era responsável por quê? Por derramar o orvalho, por abençoar as plantações deles, por abençoar os bens materiais, vamos se dizer. E Deus, o nosso Deus, o Deus vivo, ele era quem protegia o povo de Israel das guerras. Então, Deus, ele só servia para proteger contra a guerra, contra os povos inimigos. Mas as bênçãos que eles recebiam, quem dava era Baal. Mas Elias, ele tinha uma fé muito grande em Deus. E quando a gente lê esse texto que ele fala, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, ele se apropria dessa palavra, né? Ele tem certeza de quem ele está falando, do Deus que ele serve, né? E a palavra que ele dizia não era da própria boca dele, vinha de Deus, né? Não era ele quem estava falando, era Deus. E ali se cumpriu a missão. Então, quando a gente vai a fundo aqui na história de Elias, muitas coisas aconteceram que nos mostram como Deus, ele proveu muitas bênçãos e como ele foi provedor na vida de Elias. Então, aqui nós vemos que Elias, ele confiou na sua palavra, ele confiou em Deus, naquilo que Deus estava dizendo, e ele foi até o povo. Ele desejava cumprir a missão dele e, assim como aquele homem que constrói a sua casa na rocha, nós devemos também construir a nossa casa na rocha. Nós devemos ter certeza do Deus que nós servimos, de que Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E Elias, ele tinha essa certeza, que Deus era essa rocha, que Deus era essa fortaleza. E mesmo diante da incredulidade daquele povo, ele foi lá, se apossou da palavra de Deus e foi ter com aquelas pessoas, né? Foi somente pelo exercício de forte fé no infalível poder da palavra de Deus que Elias, ele apresentou sua mensagem. Ele não deu lugar à incredulidade. O decreto do céu, ele tinha sido pronunciado quando Deus disse que não ia cair orvalho sobre aquela terra até que ele se manifestasse, né? Então, Deus, o decreto do céu tinha se pronunciado. E a palavra de Deus, ela nunca falha, porque nosso Deus, ele é imutável. Deus não muda. Aquilo que ele disse, aquilo que ele fala, ele era, é e sempre há de ser. E Elias, ele corria risco de vida naquele momento. Imagina o povo passando por uma seca, né? Quando a gente passa por seca, nós vemos na televisão, nos noticiários, o que acontece? Gado morre,
plantação morre. No nosso caso, que estamos aqui no centro, né, onde não vemos tantas plantações, a gente acompanha mais pela televisão, mas a gente sofre as consequências disso, né, no bolso. Sobe o valor da verdura, sobe o valor da fruta, do legume, né, o preço da carne, para quem se alimenta de carne, vai lá em cima. Então, aquele povo, ele já estava sofrendo por conta da desobediência deles, né? E mesmo assim, eles ainda eram incrédulos. O profeta, ele aceitou sem reserva a autoridade do Senhor. E a sua palavra trazia vontade divina em relação ao povo que estava em declínio espiritual. Ele era o guia seguro para o povo, que nas trevas necessitava de condução à verdadeira adoração, à luz de um conhecimento libertador. O povo estava vivendo num período de trevas espiritual, onde eles já não adoravam mais ao Deus verdadeiro e passaram a adorar Baal. Então, a missão que Elias tinha não era somente falar sobre o que estava para acontecer, mas era também trazer esse povo a adorar o Deus verdadeiro, aquele que tudo fez. Quando nós vemos a confiança que Elias tinha na palavra de Deus, quando ele fala, tão certo como vive o Senhor, como está a nossa confiança na palavra de Deus? Nós temos sido como Elias? Nós temos tido certeza que os nossos ouvidos, ele tem discernido a voz do Senhor? Será que a gente consegue manter um relacionamento sólido com Deus que faça com que a gente reconheça a voz do nosso Salvador e tenha a certeza de sair, de pregar e de falar de que é Ele quem nos enviou para fazer isso? Existem muitas pessoas, e eu acho que já aconteceu até comigo ou com você, que diz que ora, clama, pede e que Deus não ouve a voz. Deus não está ouvindo a minha voz. Deus, ele sempre nos ouve, sempre. Os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso clamor. Nem sempre, e na maioria das vezes, são os nossos ouvidos que não estão dispostos a ouvir a resposta do Senhor. E o povo de Israel, naquele momento, não estava disposto a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos colocar em oração. Nós precisamos mais do que nunca, nesse tempo, nos colocar nas mãos do nosso Pai. Nós precisamos conhecer a palavra para que nós consigamos identificar a voz do nosso Salvador. Porque o inimigo, ele quer tragar todos nós. Ele já sabe que o fim dele é certo. Ele já sabe, quando Jesus morreu na cruz, ali acabou para ele. Ele não tem mais salvação. Para ele não há mais solução. Mas para mim e para você ainda há, se eu e você quisermos. E qual que é a tentativa dele? Fazer com que nós, a cada dia, nos afastemos desse nosso Deus. E ele vai usando mentiras misturadas com verdades. E vai, inclusive, fazendo com aqueles que são escolhidos se percam. Onde estou eu e onde está você, né? Nesse patamar, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Isso é para que nós consigamos, para que nós façamos uma reflexão sobre a nossa vida. E aí nós vamos continuar lendo aqui, 1 Reis 17, vamos ler o versículo 2 até o 6. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou-se junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente.
Mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então, aqui nós vamos falar do quê? Da providência divina na vida de Elias, e vamos trazer para a nossa vida. Como que nós temos sentido e percebido a providência de Deus nos nossos dias e na nossa vida, né? Naquele momento, eles não só adoravam ao Deus Baal, eles estavam, gente, envolvidos em prostituição. Adorar ao Deus Baal pedia que eles fizessem sacrifício de crianças, que derramassem sangue de crianças. Não era só uma questão de se ajoelhar, de orar e dizer: olha, Senhor Baal, muito obrigada por me dar, né, a chuva, a água, o orvalho. Não, eles faziam rituais satânicos. E como o inimigo usava a mente dessas pessoas para que o foco da adoração fosse completamente desviado, né? E eles achavam que com todas essas maldades que eles faziam, eles estavam adorando, eles estavam fazendo a coisa certa. E aí, quando nós vemos a vida de Elias, Deus pede para que ele vá lá para o Monte Querite, e lá teria, né, água onde ele poderia beber, e lá os corvos o alimentaria. Então, foi o que Elias fez. Ele foi até lá e ficou. Só que, como tinha período de seca, nós lemos aqui, a água acabou. E agora? A água acabou, então a providência divina acabou? Não. O que Deus falou para ele? Vamos lá. Elias e a viúva de Sarepta, né? O que Deus pede para que ele faça? Fala: dispõe-te, vai até Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, quando ele está ali, ele encontra com uma mulher que procurava galhos, né, para poder fazer o último pão que ela ia conseguir fazer, porque ela tinha um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. E aqui a gente vê que aquela mulher, ela tinha uma vulnerabilidade social bem grande, porque ela fala, quando a gente lê aqui o restante da história, que ela ia fazer aquele pão, ia comer com o filho dela e ia esperar o quê? A morte. E aí, o que Elias fala para ela? Elias fala para ela ir lá, fazer o pão para ele com aquela porção que ela tinha, e que não ia faltar mais farinha e azeite na casa dela, que ela podia ficar despreocupada. Gente, ela sabia quem era aquele homem? Quando ela vai, a gente lê no restante da história, vocês podem ler na casa de vocês, e falo para vocês: leiam, não acreditem em tudo que eu falo, tá bom? Confirme se o que eu estou dizendo é verdade na palavra de Deus. Esse é nosso papel. Ela não conhecia Elias. E mesmo assim, ela teve fé. Ela foi até lá, ela fez o pãozinho gostoso, entregou para Elias, comeu ela. E aí, as suas botijas se encheram de farinha e azeite. Quando a gente olha para isso, a gente vê que Deus, ele sempre tem um plano. Por mais que as coisas pareçam estar indo por caminhos errados, por mais que pareça que ele não está vendo, que ele não está cuidando, tenham a certeza, irmãos, que a providência divina, ela está lá para nós usarmos. Ela está lá para ser derramada sobre nós. Mas para isso nós precisamos ter fé. Precisamos orar, precisamos ter fé de que existe essa providência divina para ser derramada sobre as nossas vidas. O nosso Deus, ele é maravilhoso. E quando nós nos colocamos à disposição dele para cumprir a missão que ele coloca em nossas mãos, e cremos que a sua providência sempre estará à nossa disposição, nós somos mais felizes. Não tem perseguição, fome ou dor que seja maior que o poder de Deus. Então, se você estiver passando por um momento de angústia, de tristeza, de dor, de aflição, creia que a providência divina, ela está lá para ser derramada sobre você.
Não existe nada maior do que o nosso Deus. Nem sempre, irmãos, é fácil a gente acreditar assim como a viúva fez. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo. A lição da semana passada da Escola Sabatina e dessa tem falado muito sobre o conflito cósmico que acontece que a gente não consegue ver. E dentro desse conflito gigante, nós sofremos consequências aqui nessa terra. E muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, nós nos questionamos o porquê que Deus está permitindo aquilo conosco, né? Somos obedientes, fazemos a vontade de Deus e nos colocamos nessa. Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado fazer a tua vontade, eu tenho me colocado aos seus pés, tenho me colocado nas suas mãos, e parece que nada dá certo, que nada flui, que nada vai. E com essa viúva foi diferente, gente. Ela fez ali o que o profeta pediu, ela alimentou o profeta, as vasilhas ficaram cheias de farinha, ficaram cheias de azeite, mas o que aconteceu depois? O seu filho adoeceu e morreu. E assim como nós, muitas vezes nas nossas vidas, indagamos, a viúva também indagou, né? E ela fala, foi uma cena triste, uma cena dolorosa, de uma mãe dizendo: o que eu fiz, homem de Deus? Ela foi até Elias e perguntou para ele o que ela tinha feito. Que se ele tinha ido até lá, porque os seguidores de Baal, eles tinham uma ideia de que o Baal, eles achavam que quando uma mãe ou quando um pai pecava, Baal tirava um filho da pessoa. Então, naquele momento, ela achou que ela estava sendo o quê? Punida. Então, puxa vida, e agora? Olha o engano de Satanás, gente. Ela deu comida para o profeta, as vasilhas dela se encheram, e agora o filho dela morre. Nesse momento, quem é o Deus verdadeiro para ela? Nesse momento, Baal é o Deus verdadeiro, porque o filho dela foi tirado. Ela estava fazendo tudo certo, e a partir do momento que ela deu comida para alguém que ela não conhecia, o filho dela foi tirado, né? E Elias, movido pela providência do Senhor, o que ele faz? Ele pega aquele filho dela nos braços, vai para o andar superior, leva para o quarto, e aí ele ora por aquele menino, né? Ele ora, e a oração que ele faz é muito bonita. Vamos ver aqui o pedaço aqui, vamos lá, em 1 Reis 17, 19. Elias fala para a viúva: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. E ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste, matando-te o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faça a alma desse menino tornar a entrar nele. E aí, de repente, Deus atende à voz de Elias, e o menino faz o quê? Acorda, ressuscita, e ali Deus mostra o que para aquela viúva? Que aquele homem era o homem de Deus, que não era Baal o homem de Deus. Porque se Deus tivesse permitido que aquele menino continuasse morto, ali teria acabado a missão de Elias. Ali teria acabado, porque seria certo de que o filho dela morreu porque ela fez algo de errado. E quando Elias, através da oração, consegue fazer com que Deus devolva a vida a ele, ele prova que Deus é o Deus da verdade, que Deus é o Deus que cuida de cada detalhe. Outro item que nós temos, então nós falamos sobre a confiança na palavra e sobre a providência divina na história de Elias. E agora nós vamos falar sobre a proclamação da verdade. Então, quando a gente olha essa história deles, né, chega o momento da verdade. O momento da verdade qual que era? Para provar para o povo. Tinha um profeta de Deus, que o profeta era Elias,
e tinha 450 profetas de Baal naquele momento. Imagine como você tem que estar firmado na verdade, firmado na palavra, confiante em Deus, para você subir a um monte com 450 profetas e ali você dizer que o seu Deus vai provar que ele é a verdade. Então, aquele povo, ele estava vivendo um período de apostasia. Eles estavam totalmente apostatados. E isso era decorrente do quê? Do erro que Acabe cometeu de casar-se com Jezabel. E isso foi fazendo com que as coisas fossem piorando a cada dia. E que o povo de Israel fosse se afastando gradativamente de Deus. E fosse se aproximando mais do erro, do engano. Aqui, Elias ele fala para Acabe, né, que após 3 anos do anúncio que não choveria em Israel, que não ia mais chover em Israel. E aí, nesse momento, tem o propósito da missão dele, que é o quê? A luta pela preservação e regeneração da adoração ao Senhor. Então, quando Elias convoca os profetas de Baal para subir até o Monte Carmelo, que nós vemos aqui em 1 Reis 18, nós vemos aqui que o propósito que tem é que a adoração que era destinada a Baal fosse destinada ao Deus verdadeiro e àquele que merece toda a nossa adoração. Então, em 1 Reis 18, 19 e 20, nós lemos o seguinte: Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então, eles sobem para o monte. E aí, ele não teve vergonha, ele não teve medo. E o que ele fala para aquele povo, para aqueles profetas? Montem um altar, tragam touros, matem os touros, coloquem diante do altar. E aí, o que é para acontecer? Para descer fogo do céu. E ora para o seu Deus Baal para que desça fogo do céu e consuma o sacrifício que vocês colocaram. Gente, eu fico imaginando a cena e deve ter sido bem engraçada e, ao mesmo tempo, para eles, bem deprimente. Eu imagino esses homens ali durante o dia, clamando, gritando. Eu imagino pedindo primeiro, Senhor Baal, com aquela clemência, com aquele coração quebrantado. E aí a coisa não vai acontecendo e vai aumentando a aflição. Senhor Baal! E aí começa a gritar e aquela loucura. E o que acontece? Absolutamente nada. E aí Elias vai lá, quando já passou o prazo, né? Do milagre ali acontecer, e não acontece. Elias vai lá, monta um altar dele, joga muita água, a água apaga fogo. Então, teoricamente, se tiver água, não pega fogo, a não ser que haja algum elemento que cause combustão, certo? Mas só água, não tem como pegar fogo em água. E aí, Elias faz o sacrifício dele, coloca diante do altar encharcado de água, faz a sua oração, e o que acontece? Deus manda fogo e consome aquele sacrifício todo. E aí Elias diz: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Israel, ele estava envolvido, gente, numa batalha espiritual entre o bem e o mal ali. Onde Acabe, ele decidiu ofender profundamente o Deus do céu, quando ele se casou com Jezabel. E ali, ele cedeu à perniciosa influência. Ele não somente montou um altar, mas um templo a Baal,
ali em Israel e fez com que o povo todo adorasse. E quando Elias fala, até quando cocheareis entre dois pensamentos, a intenção dele era fazer com que o povo entendesse que eles haviam esquecido a verdade básica, que eles haviam esquecido ao Deus verdadeiro, eles haviam esquecido a quem eles deviam adorar. Gente, Deus, ele fez tantos milagres, ele derramou tantas bênçãos sobre a vida de Israel, sobre o povo de Israel, e mesmo assim o povo ainda duvidava dele, mesmo assim o povo tinha coragem de adorar outros senhores. E quando a gente lê, às vezes a gente se revolta, a gente fala, nossa, como pode esse povo fazer uma coisa dessa, né? E eu e você, será que nós não estamos fazendo as mesmas coisas no nosso dia a dia? Elias, ele propagou a mensagem da verdade. Ele disse que Deus não divide adoração com ninguém. E esse é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Em Isaías, ele afirma, 45, 5 e 22, ele afirma, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Olhai para mim e sede salvos, vós todos, porque eu sou Deus e não há outro. Quando Elias chega ali no Monte Carmelo, ele cumpre o ápice da sua missão, que era mostrar ao povo e trazer o povo para adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Responde-me, Senhor. Quando ele ora ali, ele fala, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu és Senhor, que Tu és Deus. E assim Deus fez com que o coração deles fosse quebrantado e eles tivessem, né, a certeza de que o verdadeiro Deus ainda era o Senhor, e Ele é e sempre há de ser. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa missão, a missão que Deus colocou nas nossas mãos, é ir a esse mundo aí fora e quebrar toda essa mentira que o inimigo tem lançado sobre a vida de muitas pessoas, que o inimigo tem lançado até mesmo sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos firmar em Cristo, para que nós possamos pregar essa verdade, que somente Cristo deve ser o motivo da nossa adoração. E nos nossos dias, cada dia mais, o inimigo tem trazido coisas que têm tirado o nosso foco da adoração. Redes sociais, às vezes a gente levanta da nossa cama, em vez da gente abrir a palavra, fazer uma oração, agradecer pela noite, por ter sido protegido, por nossa família estar bem ali, nós fazemos o quê? Pegamos o nosso celular, vemos se tem alguma mensagem no WhatsApp, se o chefe mandou alguma coisa, se o amigo mandou alguma coisa, se algum amigo postou uma foto no Instagram da viagem que ele fez. Ou eu entro na Shopee, na Shine, já vou fazer uma compra às 5 da manhã e esqueço aquele que é o motivo de eu estar vivo, aquele que deve ser o motivo da minha adoração e da minha gratidão por mais aquele dia. No que diz respeito à confiança na palavra de Deus, nós precisamos colocar a nossa mente para pensar, nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque hoje em dia a Bíblia ela tem sido interpretada de uma maneira errônea aí fora. Eles têm falado sobre um Deus que dá tudo, que supre todas as coisas, um Deus que só é amor. E nós sabemos que nosso Deus, Ele é amor. E não existe amor maior que o dele, mas com amor anda o quê? A justiça. Deus é justo. E aí, as religiões aí fora têm rebaixado o que é a palavra de Deus ao ponto de vista humano. E é tão interessante falar sobre isso. Nós temos um primo que, infelizmente, ele resolveu participar de
de uma religião onde o espiritismo fala muito alto, e aí quando ele fala dessa religião, ele fala, não, mas a gente lê a Bíblia lá e tudo mais. E nós temos um amigo que ele é cristão e de outra religião, e aí quando os dois se encontram lá em casa, na barbearia, começa um embate muito grande, que o Rodrigo fala para o Suri, eu vou lá, hein, eu vou lá, quando eu chegar lá, você vai ver, o santo não vai descer. Porque ele não desce se um servo de Deus estiver lá, eu vou lá. Mas para eu ir, você tem que ir na minha igreja também. E aí os dois começam a debater. E num dia eu estava aí nesse embate e estávamos falando sobre Deus. E aí eu falei que em Apocalipse, mostrei que está escrito que feiticeiros, idólatras, não vão entrar no reino dos céus. Até aquele momento, eles liam a Bíblia lá onde ele vai. Naquele momento, você sabe o que ele falou para mim? E quem disse que a Bíblia está certa? A Bíblia foi escrita por homens. Quem disse que é Deus? Vocês entendem, irmãos, como o inimigo ele deturpa a mente do ser humano e como causa um engano? Porque se lá, nas reuniões que eles fazem, eles leem a Bíblia, é porque traz algo bom para eles. Só que no momento que não interessa, o pedaço que não interessa para ele, eles tiram. E a Bíblia deixa de ser uma verdade e passa a ser o quê? Algo escrita por meros homens. É assim que o mundo está lá fora. É assim que o mundo está interpretando a Bíblia. Cada um guarda o mandamento que quer, como quer, da forma que quer. E nós, como cristãos, conhecedores da verdade, nós temos que o quê? Pregar que aquilo que está escrito aqui, que nem um jota e nem um tio, será tirado da palavra de Deus até o quê? Até que tudo se cumpra. Então, irmãos, é essa a mensagem que nós temos que levar lá fora. Estamos preparados para isso? Temos nos colocado nas mãos de Deus para viver essa missão? Elias viveu a missão que foi entregue nas suas mãos. Muitos voltaram a adorar o Senhor. E com certeza, irmãos, vocês podem acreditar. Nós estaremos lá fora, estaremos falando das verdades, nós vamos ganhar muitas pessoas e nós vamos perder também muitas pessoas que não estão dispostas a ouvir aquilo que a gente tem a dizer. Muitos amigos deixam de ser amigos quando você conta para ele, até de forma amorosa, sobre as verdades do Pai. Mas ele não quer mais falar com você, porque, na verdade, o inimigo está lá cegando a sua mente para que ele não te ouça. E ele vai se afastar de você. Mas existem pessoas sedentas, pessoas sinceras, que precisam dessa mensagem. Mulheres em missão. Homens em missão, crianças em missão. Deus nos chamou para viver essa missão. Temos eu e você aceitado essa missão? Hoje, em tempo de iminente apostasia mundial, Deus convoca seus mensageiros para proclamar sua verdade no espírito e no poder de Elias. O Senhor pode alcançar aqueles que acreditamos não terem mais esperança. E até mesmo o coração mais inflexível não está fora do seu alcance. Aproprie-se dessa missão. Essa missão que restaura. Essa missão que, quando você for levar lá fora, quanto mais nós pregamos, nós achamos que nós estamos levando Deus para essas pessoas, estamos sendo bênção para essas pessoas, estamos. Mas à medida que nós estudamos a palavra, que nós pregamos a mensagem, ela está sendo fixada mais ainda dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Nós estamos fixando essa verdade dentro de nós. Agora é a minha vez. É a sua vez. Você está disposto a se tornar um Elias nos dias de hoje? Que Deus me abençoe. Que Deus abençoe a cada um de vocês, para que a gente abrace essa missão e que em breve nós possamos ver Cristo voltando nas nuvens do céu. Amém.
nosso coração esteja disposto a transbordar aquilo que Deus tem colocado dentro de nós. E que Ele esteja sempre tão cheio o nosso coração, que Ele transborde sempre. Amém. Alguém viu o Lucas por aí? Calma aí, gente, um minutinho. transbordado. Levante. Deus, Ele quer te usar, irmãos. Ele quer te encher. Transborda-me.
Amém. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, estamos mais uma vez aqui diante de Ti, Senhor, com o nosso coração quebrantado, contrito, pedindo que o Senhor nos transforme, pedindo que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, que ao sairmos daqui, ó Pai, a cada dia nós possamos transbordar o Teu amor, transbordar a nossa adoração a Ti, transbordar, Senhor, confiança na Tua palavra, transbordar, Senhor, tendo a certeza de que o Senhor tem a providência para tudo aquilo que nos assola, que o Senhor tem providência para tudo aquilo que nós necessitamos, que nós possamos ter a certeza, ó Deus, ao sair daqui, que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, a quem nós devemos adorar, a quem nós devemos exaltar. Que a nossa vida seja uma oferta de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor é para nós. E que nós possamos, Senhor, estar tão cheios que nós não consigamos ficar só para nós. Que nós possamos, ó Deus, transbordar. Para que as pessoas que estão ao nosso redor sejam cheias de Ti, queiram Te conhecer, queiram viver a verdade e queiram, Senhor, estar aqui conosco e um dia contigo no céu. Amém. Nós declaramos aqui, ó Deus, que nós Te amamos, que nós o adoramos e que nós queremos a Sua presença hoje e sempre no nosso viver. Amém. Em nome de Jesus. Amém.